Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amado. Bom dia, amada. A paz de Cristo esteja com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Palavra do Dia. A palavra hoje está em Mateus, capítulo 8, versículo 24 adiante. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, hoje, dia 28 de julho, a palavra de Deus vem nos mostrar um episódio que aconteceu com os discípulos e que também se repete na minha vida e na sua vida todos os dias. Que pena que nós deixamos passar por despercebido. Você presta atenção na palavra? O texto diz que de repente vem a tempestade. Você já observou que na sua casa, na sua família, às vezes está tão tranquilo, está tudo bem e de nada surge um problema? É assim ou não é? E o nosso coração começa a ficar agitado, assim como diz o texto bíblico, e veio uma tempestade que agitou o lago. Quantas das vezes, repito, estamos tão em paz, estamos tão tranquilos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, e do nada surge um problema. É um filho que adoece, é um telefonema, é uma notícia ruim, e aí começa a agitar o nosso coração. Porém, em cima disso eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabe por que acontece isso? Você sabe por que do nada vem uma tempestade? Não pense que é o diabo, viu? É permissão de Deus. As tempestades nos acontecem muitas vezes para nos trazer para perto de Deus. Para que talvez você reze mais. Para que talvez você busque mais Deus. Para que talvez eu busque mais Deus. Ore mais. Jejue mais. Converse mais com as pessoas dentro de casa, porque às vezes estamos rezando muito na rua, na igreja e em casa, estamos rezando tão pouco. E muitas vezes a tempestade vem para nos acordar para a realidade do dia a dia. Amém? Então você precisa, prestar atenção o porquê a tempestade está acontecendo na minha vida. Porque está se repetindo tudo novamente na minha casa. Porque talvez está faltando mais oração dentro de casa. Porque se existe um lugar que tem muita oração, é na igreja social, na comunidade. Porém, talvez esteja faltando essa oração na minha casa. Que talvez está faltando muito essa presença de Deus na minha casa. Por isso que os discípulos foram à pressa chamar Jesus, acordando, apavorados, por conta que eles ficaram com medo. Quantas e quantas vezes eu e você precisamos ter essa atitude, né? De correr em busca de Deus, não somente na igreja, mas dentro da nossa própria casa, porque é dentro da nossa casa, da nossa família, que o diabo quer destruir a sua vida, a minha vida. É assim ou não é? Você precisa trazer Jesus para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família, porque é lá que o diabo quer fazer o ninho e é lá que ele quer estar estacionado para destruir casamento, irmão contra irmão, irmã, pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa e vice-versa. E se eu não tivesse discernimento de não entender o porquê a tempestade acontece na minha vida, eu vou sempre ficar pensando que isso está acontecendo porque é o diabo que está fazendo isso. Pode ser um dedo dele, mas nem sempre é assim. Muitas das vezes é o próprio Deus que está permitindo que aconteça certas tempestades na minha e na sua vida para que nós corramos para a oração. Família que não reza unida, presta atenção, não permanece unida. Mas se a família permanecer unida em oração, venha a tempestade que vier, ela sempre vai se erguer, mesmo diante dos ventos, mesmo diante da agitação do mar. Que essa palavra hoje tenha tocado o seu coração. Que eu e você acordamos, não é? O texto fala que eles foram acordar Jesus.
Só que na verdade era o contrário. Era eles que deveriam estar acordados, porque Jesus não estava dormindo. Jesus estava ali simplesmente, vamos dizer com todo respeito, fingindo que estava dormindo para ver a atitude deles. Ou seja, quando nós não reza, é como se estivesse deixando, um exemplo aqui simples, é como se estivesse deixando Jesus dormindo. Claro que Jesus não dorme, quem dorme somos nós. Então eu preciso estar acordado diante das tempestades do dia a dia, porque se eu não me acordo, meu irmão, os problemas vão vir me acordar. Então eu preciso, você precisa rezar sim, mas principalmente na nossa casa. Eu pergunto a você que está me assistindo pelo Instagram ou pelo canal do YouTube, você tem rezado o texto na sua casa? Você tem chamado seu marido para rezar com você? Você tem reunido sua família, a começar por mim, a rezar? Ou na sua casa não tem oração? Lembre-se, a casa que não tem oração tem cão. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos trazer Jesus para nossa casa através da oração. Não é simplesmente você orar, é você trazer sua família, marido, esposa e filho para orar, porque a nossa casa é uma igreja doméstica e é na nossa casa que o diabo quer destruir. E se você e eu não tivesse discernimento de se reunir em família para orar, pode certeza, sempre vamos ter tempestades para nos acordar para a oração. Caso contrário, vamos se afogando no desespero do dia a dia, no desespero porque não sabemos resolver aquele problema, ou pior, vamos fazer como muitos, né? Querer tirar-se a própria vida, se deixando ser arrastado pelas ondas da vida. E as ondas da vida muitas vezes é nos arrastar para longe de Deus. Quantas pessoas por falta de discernimento, em vez de diante a tempestade, socorrer e ao contra de Deus, procurar buscar outros meios e é tudo o contrário de Deus. E outros meios não ajudam em nada. Pelo contrário, só vai multiplicar outros problemas. Então hoje, dia 28 de julho, eu e você tomamos posse dessa palavra. A Bíblia fala aqui, repito, Mateus capítulo 8, no versículo 24, diz que de repente, né, veio uma tempestade. A nossa vida é assim, como falei no início, repito, né? De repente estamos tão tranquilos, de repente estamos tão em paz, mas de repente também perdemos a nossa paz, de repente perdemos a nossa tranquilidade. Às vezes não é nem por nós mesmos, às vezes é pelo vizinho, às vezes através de um filho, e assim sucessivamente. E que nesse dia, meu irmão ou minha irmã, nessa quarta-feira, você pare e reflita. Por que será que tal tempestade está se repetindo repetitivamente na sua casa, na sua vida? Porque talvez você ainda não acordou, né? Você está não deixando Jesus dormindo, mas você mesmo que está dormindo, eu que estou dormindo. Nós precisamos acordar para a vida. Não é simplesmente pegar o texto e rezar na igreja, ou ler a Bíblia. Não, é simplesmente trazer isso para o nosso dia a dia. Porque, meu irmão, pode ter certeza, Satanás existe e ele não dorme. Ele está sempre procurando uma brecha. E se ele vê que você e eu somos pessoas relaxadas na oração, ele vem com tudo. E se você não estiver preparado, se você não estiver preparada, pode ter certeza que seu barco vai afundar. Se caso você não estiver com Jesus. Mas se você trazer Jesus para o seu barquinho, pode acreditar. A tempestade vai vir, os ventos vão soprar, as ondas vão se sacudir, mas não vai conseguir lhe derrubar, porque você está com Deus. E se você está com Deus, você está em boas mãos. Amém? Que essa palavra tenha tocado o seu coração, que você compartilhe esse vídeo me ajudando a crescer no canal, para que o nome de Deus seja exaltado e o demônio acorrentado. Lembrando de se assinar, de se inscrever, melhor dizendo assim, no meu canal do YouTube também. Se inscreva lá, se caso você não é inscrito ainda. Assine lá o sininho para todos os dias você receber as notificações, tá bom? E deixe também inscrito embaixo no meu Instagram, como está sendo o programa, né? Coloque o pedido de oração para me orar por você, pela sua família, pela sua vida. E lembre-se, terminar como finalizei, como iniciei. Mateus 8, 24 diz que de repente veio a tempestade. Assim é a nossa vida. Se de repente vem um problema na minha vida, é porque talvez Deus quer falar comigo, com você, através dessa situação que está acontecendo. Pare e pense, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã com mais um programa
palavra do dia. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Fique na paz de Deus. Tchau.